Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal do Miguel Fortunato, dessa vez para falar da UEFA Champions League. Saiu a tabela há poucas horas neste sábado e a gente vai mostrar aqui para você quais são os jogos das primeiras rodadas. A Champions League definiu nesse novo formato, na sua fase de liga, quais seriam os jogos, o caminho, a tabela, como você queira chamar, de cada equipe na quinta-feira. Mas a ordem dos confrontos, os horários, em qual dos dias da semana eles seriam realizados, isso foi definido neste sábado, dia 31 de agosto, por alguns motivos, né? Primeiro, por conta da televisão, que sempre é quem manda, né? Que é quem coloca a maior parte do dinheiro. Também tem a questão da logística, de times da mesma cidade jogarem na mesma semana em casa, ou no mesmo dia, e também Conference League, Europa League, depois de times rivais jogando ali em dias próximos, enfim. Tudo isso acaba contando. A tabela gera uma complexidade, principalmente porque é um formato novo, precisava de mais cuidado para ser feita, e por isso a UEFA demorou um pouquinho mais do que o habitual para montar o seu calendário. Deixe seu like, você que ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal que está começando agora, vamos atingir mais inscritos, a gente vai falar muito de futebol internacional por aqui, então você é muito bem-vindo. Então vamos lá, vamos para a tabela, vamos pegar aqui o auxílio do Google, né, para a gente mostrar. Então a gente tem aí a tabela da Champions League, a gente clica aqui nas partidas, né, aí a gente desce aí as rodadas preliminares, e aqui a gente chega na fase de liga. O formato já foi muito esclarecido pela grande imprensa, pelos veículos de internet nos últimos dias, né? Agora é uma fase de liga de pontos corridos com 8 rodadas. 8 jogos que foram sorteados para cada equipe. Quem fizer mais pontos, os 8 times que fizerem mais pontos se classificam diretamente para a próxima fase. Do 9º ao 24º vai jogar uma fase pré-oitavas de final, e do 25º ao 36º estarão eliminados, e o chaveamento vai ser mais ou menos como no tênis, né? Uma coisa meio assim, o primeiro vai pegar ali o 16º nas oitavas de final, o segundo, o 15º, e por aí vai. Mas vamos para a fase de liga, vamos por partes. A primeira rodada, então, dia 17 de setembro, terça-feira. Então a gente tem 2 jogos no primeiro horário, das 13h45, horário de Brasília, né? Então a gente tem Juventus contra PSV e o Young Boys da Suíça contra o Aston Villa. No segundo horário, às 16 horas, o Real Madrid, atual campeão, com Mbappé, com todas as suas estrelas, pega o Stuttgart, vice-campeão alemão. O Bayern de Munique pega o Dinamo Zagreb. Teremos Sporting e Lille e Milan e Liverpool, que é um jogo muito interessante, né? Pois foi 2 finais de Champions e uma das finais mais incríveis da história. No dia seguinte, no primeiro horário, temos Bolonha, né, que foi uma sensação do campeonato italiano, contra o Shakhtar, e o Sparta Praga enfrentando o Red Bull Salzburg, time que vai estar no Mundial de Clubes no final da temporada, né, um time que merece atenção aí dos torcedores, principalmente dos times brasileiros que vão estar lá, né. No segundo horário, PSG encarando o Girona, sensação do campeonato espanhol, Bruges e Borussia Dortmund, o Manchester City enfrentando a Inter de Milão, que foi final de Champions há pouco tempo, um grande jogo, né? Uma Inter de Milão que está mais forte do que naquela época, né? Pelo menos na minha opinião, e o Celtic encarando o Slovan Bratislava. Na quinta-feira, que é uma novidade, né? Somente nessa primeira rodada vai ter Champions na quinta-feira, a gente vai ter o Estrela Vermelha enfrentando o Benfica e o Feyenoord enfrentando o Bayer Leverkusen no primeiro horário. No segundo horário, a gente tem Brest e Sturm Graz, aquele jogo alternativo, né? O Brest da França, o Graz da Áustria, Atalanta e Arsenal, um jogo interessantíssimo, Atlético de Madrid, Leipzig, e Mônaco e Barcelona, o Barcelona estreando contra o Mônaco. E na segunda rodada, já em outubro, a gente tem aqui Salzburg e Brest no primeiro horário, Stuttgart e Sparta Praga. Dortmund e Celtic abrindo o segundo horário, PSV e Sporting, Barcelona e Young Boys, Slovan Bratislava e City, um dia sem clássico, né? Ainda seguindo, né, tem Leverkusen e Milan, e Inter e Estrela Vermelha, que a gente vai ter 2 times na mesma cidade, só que um em casa e o outro fora, só que jogando no mesmo horário.
Às vezes acontece, por mais que a UEFA divida a tabela, às vezes acontece da televisão de alguma cidade ficar prejudicado. A gente tem ainda Arsenal e PSG, é o grande jogo desse dia 1, né? No dia 2 de outubro, quarta-feira, tem Shakhtar e Atalanta e Girona e Feyenoord no primeiro horário, e às 4 da tarde tem Benfica e Atlético de Madrid, Liverpool e Bolonha, Leipzig e Juventus, o Sturm Graz enfrentando o Bruges, o Lille enfrentando o Real Madrid, Aston Villa e Bayern, e Dinamo Zagreb e Mônaco. Então essas são as duas primeiras rodadas. Aí a gente seguindo aqui, para a gente ver as próximas rodadas, procurando clássicos, né? Essa rodada é a terceira, que vai ser no dia 22 e 23 de outubro. A gente tem a reedição da final da Champions, né? Com Real Madrid e Borussia Dortmund. O jogo vai ser na terça-feira. Na quarta-feira, a gente tem Barcelona e Bayern, que é um jogo interessante, né? O Barcelona sofrendo muito com o Bayern nos últimos anos. Aí na quarta rodada, que vai ser dia 5 e 6 de novembro, né? Dia 5, terça-feira, dia 6, quarta-feira, a gente vai reparando que os jogos do primeiro horário são com times menores, né? Com times sem ser os gigantes europeus, coisa que estava acontecendo mais nas últimas Champions. Os gigantes europeus estavam jogando mais esses jogos do primeiro horário. E aqui a gente já vê a novidade, né? Nessa quarta rodada, a partir dessa quarta rodada, a gente já vê que os jogos vão ser 1 hora para frente, né? Por conta do horário de verão lá na Europa. Então, já 1 hora para frente aqui, a partir da quarta rodada, jogos às 14h45 e depois às 17 horas, né? Sempre um detalhe interessante. E nesse dia vai ter Real Madrid, Milan, vai ter Liverpool e Leverkusen, né? O Xabi Alonso indo a Anfield, que é um duelo super interessante, um PSG Atlético de Madrid e um Inter e Arsenal. O Arsenal com uma tabela cheia de jogos grandes aí, né? O Inter e Arsenal na quarta-feira às 17 horas. Aí na rodada 5, vamos ver o que tem de clássico aqui, ó. Tem um Bayern e PSG na terça-feira às 17 horas. Tem Liverpool e Real Madrid, um jogo pesadíssimo, né? Quarta-feira, 17 horas, o jogo foi 2 finais de Champions recentes, né? E o Liverpool começou bem essa temporada, então tem tudo para ser um grande jogo. Na sexta rodada, ainda nesse horário, né? Em dezembro, a gente vai ter aí dia 10 e 11 de dezembro. É o último jogo do Real Madrid antes do Mundial de Clubes, né? Que vai ser contra a Atalanta, o último jogo de Champions antes de ir lá para a final do Intercontinental, né? Que agora tem 2 nomenclaturas. Esse do final do ano é o Intercontinental, que a final vai ser dia 19 de dezembro. Eu vou fazer um vídeo depois para falar sobre esse campeonato, né? Tem Dortmund e Barcelona, é isso, um Juventus e Manchester City. Então, toda rodada vai ter jogo, pelo menos entre 2 times grandes, pelo menos um jogo tem, e isso é muito interessante. A sétima rodada vai ser em janeiro, já dia 21 e 22 de janeiro. Temos aí como grande jogo, vamos ver se tem algum grande clássico nessa rodada. Tem PSG e Manchester City. E, assim, a quarta-feira tá sendo o dia dos grandes jogos, né? Pelo que a gente está dando aí essa zapeada na tabela. E na última rodada, a rodada decisiva, e aí vai ser tudo no mesmo dia. Tudo dia 29 às 17 horas. Os 18 jogos no mesmo horário. Então, o Liverpool vai fechar com o PSV, o Arsenal vai fechar com o Girona, o Barcelona vai fechar com o Atalanta, o Real Madrid vai fechar na França com o Brest, o Manchester City vai fechar em casa contra o Bruges, Juventus fecha com o Benfica, o Milan fecha lá na Croácia, o Atlético de Madrid na Áustria, o PSG fecha com o Stuttgart. Aí essa rodada é mais times grandes contra times medianos e pequenos. Muito interessante, né? Então, essa é a primeira fase da UEFA Champions League, a fase de liga agora, e vamos ver qual vai ser a classificação final. Eu gostei do formato, tá? Antes dele começar, claro que depois dele ser executado, a gente pode mudar de opinião. Mas eu achei interessante, a gente vai ter muito mais jogos interessantes, né? A fase de grupo da Champions estava meio modorrenta, estava meio previsível, né? A gente, tirando um grupo ou outro,
Na última Champions a gente teve aquele grupo do PSG, Milan, Newcastle e Dortmund, que foi um grupão. Foi um grupo imprevisível, com grandes jogos, com disputa até o fim. Mas a maioria dos grupos uma coisa arrastada, você já sabe quem vai classificar, chega ali na quarta rodada meio que já está decidido. E estava meio sem graça, Agora eu acho que pela novidade, pela quantidade de grandes jogos, até a camisa da NBA eu estou aqui, não é à toa, é até para trazer um contraponto ao que eu escutei muito. Eu escutei muito que os grandes jogos serão banalizados com esse formato. Vi muita gente falando, muita gente muito boa falando isso, mas eu respeitosamente discordo. Eu não acho que com essa tabela que a gente viu, que os grandes jogos, que os duelos entre grandes camisas da Europa serão banalizados. Pelo contrário, eu acho que eles serão mais valorizados, eles terão o destaque que merecem, porque assim, os grandes jogos no modelo que a gente teve até a temporada passada eram raros, eram muito raros. E porque assim, você poderia acontecer uma situação assim, o PSG não tem um desafio à altura no campeonato francês. Vamos supor que o PSG, ao contrário do azar que ele está tendo, que ele pegasse um grupo sem um gigante na Champions. Pegou um grupo ali tranquilo, com times medianos e passou de fase. Aí ele pega uma Real Sociedad, que nem ele pegou na última temporada nas oitavas, um Porto, um Ajax, e é eliminado de forma surpreendente, uma Atalanta, é eliminado nas oitavas. O PSG, com todo o investimento que tem, ele passaria a temporada inteira dele sem ter enfrentado nenhum gigante europeu. Eu acho isso muito ruim. Isso a gente vê muitas vezes acontecer de um gigante europeu passar a temporada inteira e enfrentar 1, 2, 3 no máximo grandes jogos. Isso é muito ruim. Então eu acho que esse formato ele vai trazer os grandes jogos ao longo da temporada. A gente vai poder apreciar grandes confrontos que não sejam só em fases finais de Champions. Isso acontece aonde? Acontece na NBA e acontece na NFL. Acontece em todas as ligas americanas, na verdade. A gente tem estrelas se enfrentando quase toda semana. Você pega na NBA, quase toda semana o Stephen Curry enfrenta ou o LeBron James, ou o Edwards, ou o timaço do Boston Celtics que foi campeão, ou outra grande estrela. Entendeu? Essa é a lógica. Na NFL, a mesma coisa. Toda semana você tem pelo menos um confronto de duas grandes estrelas, de dois grandes times coletivamente, de dois grandes treinadores. Isso gera muitas histórias, isso valoriza o campeonato. Então é aí que eu quero chegar. A Champions vai se valorizar, porque ela não vai esperar chegar no mata-mata para ter grandes confrontos. Ela vai ter grandes confrontos desde o primeiro dia. Isso vai fazer muita diferença para o campeonato. E eu acho que, assim, aí é o meu ponto de vista, eu quero ouvir o de vocês, quero ver o de vocês, na verdade, nos comentários. Quero que vocês, se discordem, falem, porque é um debate muito interessante, que não tem ponto final, mas no meu ponto de vista, a Champions vai ser muito mais legal a partir de agora. Certo? Então, essa é a tabela da Champions. O que você achou? Ficou legal? Ficou bacana? Você achou que vai ter muito jogão para ver? Comenta aí embaixo nos comentários. Deixa o like se ainda não deixou, ajuda muito a gente. E até a próxima.